Bem-vindos ao canal do Medo B. Hoje vamos ver as origens de 5 desenhos que vocês conhecem de infância. As Tartarugas Ninja. Vocês conhecem as Tartarugas Ninjas, elas fizeram sucesso nos anos 90, elas voltaram agora em filmes novos, está vindo até filme novo aí. E a história delas basicamente é que caiu um líquido radioativo no esgoto, atingiu elas e elas cresceram e viraram ninjas treinadas por um rato chamado Mestre Splinter. O que talvez vocês não saibam é que as Tartarugas Ninjas elas não são boazinhas e bobinhas como aparecem nos filmes e desenhos. Elas são muito cruéis, elas foram treinadas para matar. Elas foram lançadas em quadrinhos, em preto e branco inclusive, há muito tempo atrás. E nesses quadrinhos elas eram muito violentas, elas executavam seus inimigos até chegar no Destruidor. Elas chegaram até a usar armas de fogo em algumas edições. Elas depois ganharam uma versão mais boazinha para poder chegar ao público infantil. O Gasparzinho. Todo mundo já ouviu falar no Gasparzinho, que é o Fantasminha Camarada, mas é um desenho antigo, então talvez algumas pessoas não tenham visto esse desenho. É um desenho de um fantasminha em que ele quer fazer amigos, ele tenta fazer amizade com as pessoas, mas ele fracassa porque as pessoas morrem de medo, levam sustos com ele. Óbvio, ele é um fantasma, então as pessoas ficam assustadas. Então é muito engraçado isso, vendo no desenho, mas ele é um fantasma que não consegue fazer amigos. O que muita gente não pensa muito é que o Gasparzinho ele é um fantasma, então para ele ser um fantasma alguém morreu. Ele é o fantasma de uma criança morta. E nos primeiros quadrinhos do Gasparzinho ele ficou deprimido porque ele não fazia amizades e ele tentou suicídio várias vezes. Ele se jogou na frente de um trem, nos trilhos de um trem, ele pulou de um penhasco, ele chegou até a amarrar uma pedra no pé e se jogar no fundo do mar. Mas ele é um fantasminha, então ele não morre. Mas ele é bem depressivo. Isso levou a criar algumas pessoas que ele foi um garoto suicida quando era vivo, por isso ele virou um fantasma. Isso também explicaria por que ele nunca foi para o céu e ele fica vagando na Terra, porque ele é o espírito de uma criança suicida. Algumas teorias dizem que ele também seria o espírito do Riquinho, que é outra criança que tem grandes dificuldades em fazer amigos. O Pokémon Cubone. Eu não sei se fala assim Cubone, mas eu vou chamar Cubone, se eu estiver errado, desculpa. Pokémon faz sucesso até hoje, todo mundo ama Pokémon, mas talvez nem todos conheçam a origem de alguns Pokémons, em específico esse, o tal do Cubone, que é uma espécie de um dinossaurozinho ali que tem um crânio na cabeça. Algumas pessoas pensam que é o crânio talvez de algum inimigo, mas não, aquele crânio ali é da mãe do Cubone. Na descrição do personagem no próprio desenho diz que Cubone usa sempre o crânio de sua mãe na cabeça para ninguém saber como é seu rosto. O Homem de Lata. O Homem de Lata é um personagem ali do Mágico de Oz que acompanha a Dorothy ali naquela aventura, mas também poucos sabem a história dele. O Homem de Lata ele era um lenhador chamado Nick Chopper e ele se apaixonou por uma garota que era serva da Bruxa do Leste. E quando a Bruxa do Leste descobriu isso, enfeitiçou o machado do lenhador e fez com que ele amputasse todos os membros dele. Todo mutilado, o lenhador se remontou com peças de lata, virando um Homem de Lata. E a única coisa que ele não conseguiu refazer foi o coração. Em outra história mais macabra ainda, o Homem de Lata vai atrás da mulher que ele amou depois de tudo e ele descobre que ela já está casada. Ela está casada com um homem que foi montado com as partes amputadas do corpo dele. O Pato Donald. Todo mundo conhece o Pato Donald, é difícil entender o que ele fala. Ele é um pato muito irritado, ele está sempre gritando e as pessoas acham aquilo engraçado, mas não sabem por quê. O Pato Donald é um pato traumatizado de guerra. Ele é um soldado pós-guerra traumatizado. O Pato Donald era nazista. Existe um desenho oficial de 1943 em que o Pato Donald passa o dia mostrando como é o dia a dia de um soldado nazista na Segunda Guerra Mundial. O desenho é uma propaganda antinazista, mas mesmo assim é muito bizarro. Ele mostra ali o dia a dia e mostra como seria ruim você ser um soldado nazista, como seria um ser escravo e tudo. É ruim de ser ali, mas não deixa de ser bizarro um personagem infantil ligado a isso. Durante o desenho, o Donald é obrigado a ler o livro Minha Luta, do Hitler, e também é obrigado a fazer saudação nazista sempre que aparece uma foto do Hitler, que aparece várias vezes ao longo do trabalho dele. No final desse desenho, ele acorda e aquilo era um pesadelo e ele agradece por estar na liberdade dos Estados Unidos. Mas a teoria diz que ele foi realmente um soldado nazista que conseguiu escapar para os Estados Unidos. Senão como é que ele saberia como é a vida de um nazista para sonhar? Isso também explica porque ele é um pato tão estressado e tão irritado. Seria um soldado com traumas de pós-guerra, eles ficam exatamente assim. Se você tem dúvida que esse desenho existe mesmo, ele tem no YouTube e ele ganhou um Oscar em 1943 de melhor curta de animação.
Então é isso. Se você quiser falar comigo, fala comigo no Twitter, fala comigo nas outras redes sociais. Assista aos vídeos anteriores, dá like, compartilha esse vídeo. Você me ajuda muito, ajuda o canal do Medo B compartilhando esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E bons pesadelos.